Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Para mim é sempre um privilégio, uma honra, testemunhar os feitos do Senhor sobre a minha vida. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar da grandeza e da generosidade dele para comigo, é que nem a irmã disse, é com temor e tremor, mas é com prazer e alegria no coração, porque o nosso testemunho muitas vezes edifica a vida de muitas pessoas, né? Eu vou ler só um versículo aqui em João, nem precisa abrir, em 1 João, capítulo 4, que diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém. A psicologia diz que a personalidade da gente ela é formada de 0 a 7 anos de idade. Eu queria contar um pouco o testemunho da minha vida. Eu sou a mais nova de 7 filhos lá na minha casa. E eu vou fazer um resumo da minha história, mas eu preciso colocar todos os pontos do que aconteceu, do meu processo, para que vocês entendam o propósito que Deus tem comigo. Eu nasci numa família um pouco atribulada. Eu, com 3, 4 anos de idade, eu via minha mãe apanhando. Meu pai era um pouco agressivo. Ele é uma bênção, eu amo ele, mas eu passei por esse processo, né? E assim, essa foi a minha infância. Eu não me recordo de ter tido uma infância muito feliz. Meu pai ele era caminhoneiro, ele viajava, passava mais ou menos um mês fora. 2, 3 dias que ele passava em casa, era um problema. Porque quando ele chegava, ele bebia. E eu sou do interior. Quem mora no interior sabe que antigamente, no passado, até arma podia usar, né? E por muitas vezes, irmãos, eu precisei sair da minha casa com minha mãe fugida para que ele não matasse ela. Esse foi um pouquinho da minha infância. A minha adolescência, não tinha como eu não crescer uma criança frustrada, cheia de traumas e consequências, né? Porque a psicologia diz que tudo se inicia na gestação, né? Você vai receber o seu bebê com muito amor. E quando o bebê vai nascer, aí tem que ter toda aquela preparação para receber. E eu não tive essa preparação. Passou muitos anos da minha vida, minha mãe, eu com 12 anos de idade, o Senhor recolheu ela. E a minha mãe era tudo que eu tinha na minha vida. Eu não conhecia esse Deus que eu sirvo hoje. E a minha mãe, ela era minha mãe, meu pai ele era uma bênção, porque assim, ele viajava, trazia o alimento para casa, mas não tinha presença. Então, assim, eu não tinha presença de pai. E quando dizia assim, meu pai vai chegar, era aquele medo. Então, para mim, assim, foi algo muito angustiante. Foi uma infância muito... Porque, assim, a gente precisa da presença do pai e da mãe, né? E eu cresci uma pessoa... A minha adolescência foi muito cheia de traumas. Eu me sentia uma pessoa tão insignificante, sabe? Eu não conseguia ver valor sobre a minha vida. Quando a minha mãe faleceu, eu perdi totalmente o meu chão. Eu disse, Senhor, vai ser de mim agora. Meus irmãos são 6 irmãos, são bênçãos na minha vida. Graças a Deus, assim, tinha a ausência do meu pai, perdi a minha mãe, mas tinha o acolhimento dos meus irmãos. A gente se uniu muito nesse período, né? Até hoje a gente tem uma família bem unida. E quando a minha mãe faleceu, mais ou menos, eu tinha 2 anos, mais ou menos com 14, 15 anos, eu comecei... Por que eu falei aqui nessa palavra aqui, o verdadeiro amor lança fora o medo? Porque de 14 para 15 anos, começou a vir um medo terrível dentro de mim. Eu era uma pessoa muito reservada, muito triste, muito calada. E meus irmãos assemelhavam aquilo à perda da minha mãe. Só que com o passar do tempo, eu comecei a ter um medo muito grande de enfermidade. O inimigo, ele colocava na minha cabeça que eu era uma pessoa enferma. Minha mãe morreu de câncer. E eu comecei a passar um processo muito doloroso. Só sabe o que é o medo quem passa, né? E só o amor lança fora o medo, né? E mais ou menos com 17 anos, eu comecei a fazer terapia.
para conseguir entender por que eu era tão triste. Eu dizia, Senhor, eu tenho uma família que me ama. Tenho meu pai, mesmo com a forma dele ser, ele nos ama. E eu fiz o período de terapia para conseguir entender o processo, mas eu não consegui entender quase nada. E só voltando um pouquinho, quando a minha mãe estava no leito da morte no hospital, ela chamou a minha irmã mais velha, que foi quem me criou, terminou de me criar. E ela pediu, minha mãe, ela aceitou o Senhor no hospital, naquelas visitas, por isso que é importante aquelas visitas, aqueles evangelismos, né? E lá no hospital ela aceitou o Senhor, e ela pediu para que minha irmã me levasse para os caminhos do Senhor, porque ela sabia que eu ia sofrer muito, né? E aí, voltando para 17 anos, né? Aí passei um processo, período longo assim de frustração, de tristeza. Quando a minha irmã, eu já morava aqui com meu irmão, passei pela casa de todos os meus irmãos. Morei com todos os irmãos. Imagina aí, né? Você tem que morar, os seus irmãos casados, você tem que passar pela casa de cada um. E quando eu vim estudar aqui na casa do meu irmão mais velho, que ele é como se fosse meu pai, a minha irmã também veio fazer faculdade aqui. E ela começou a buscar o Senhor aqui. Começou a visitar um pocinho de Jacó, lá no lado do Macarrão. E ela começou o processo de querer me levar para a igreja. Eu dizia, vou não. Vou de jeito nenhum. E só que minha mãe tinha pedido, né? E ela trouxe aquela responsabilidade sobre a vida dela. E eu sei que ela insistia. E algo me aprisionava. Eu era presa. O inimigo, ele dominava a minha vida. O medo é nada mais do que estratégia do mal, para querer destruir seus sonhos, os planos e os objetivos que Deus tem para a sua vida, né? E ela começou uma longa trajetória, eu não vou, e eu sei que resumindo a história, e a gente tinha saído, ela ia deixar uns irmãos em casa, e eu estava junto com ela, no meio do caminho, os irmãos disseram, vamos fazer uma oração aqui? Só que eu já vinha clamando ao Senhor sem nem saber, porque eu não conhecia muito desse Deus, né? Dentro de mim, aquela dor profunda que eu sentia, eu já clamava, Senhor, tem misericórdia, né? E quando a gente parou na casa daquele irmão e começou a oração, eu, na minha inocência, a minha forma de orar e pedir a Deus, o irmão olhou para mim e ele disse tudo que eu tinha falado com Deus. Ele disse, Deus me mostrava você no seu quarto, chorando, de joelho, assim, assim, assim. E ele disse, Deus tem coisas grandiosas na sua vida. E naquela noite eu aceitei o Senhor. Mas eu aceitei sem nem saber. Eu disse, meu Deus, não sei nem como é que vai ser. Porque eu tinha muito medo assim, de aceitar e não seguir aquela trajetória com Deus. De tipo recuar, voltar atrás, né? E ali eu aceitei o Senhor. E ele disse assim, você não precisa congregar. Eles eram da Assembleia de Deus. Você escolhe a igreja que você se sentir melhor. E assim eu comecei, né? Comecei a visitar umas igrejas com minha irmã. A primeira igreja que eu congreguei foi a Presbiteriana, lá na Rio Branco. Passei mais ou menos quase 2 anos lá. E aí Deus já começou um processo de transformação na minha vida. Depois eu vim morar na Abolição, vim congregar na Igreja Batista Ágape. E lá foi onde eu comecei a entender o meu processo de cura e libertação. Eu perguntava muito ao Senhor assim, Senhor, por que eu me sinto tão inferior? Por que eu me sinto tão insignificante? Eu nunca tinha passado por nada que eu... Por que, Senhor? Que eu me sinto assim uma pessoa tão sem valor, desvalorizada, complexo de rejeição, de inferioridade. E teve um dia lá de cura e libertação. Minha irmã estava junto comigo. E começou a oração e eu comecei a chorar muito. E saía palavras da minha boca que eu não entendi o que era que eu estava falando. E ali minha irmã começou a chorar muito e ela disse assim, sabe por que você tem essa rejeição dentro de você? Porque o nosso pai queria que a minha mãe tirasse você no ventre. Aí eu comecei a entender o processo de rejeição. O processo de rejeição, ele é muito pesado. Sabe? E quando ela me disse isso, eu chorei muito. Eu disse, meu Deus, tudo que eu penso do meu pai é só tristeza. Sabe, tudo era muito... Mas Deus nunca deixou que eu tivesse raiva dele, ódio dele. E comecei a ir para a igreja, e Deus começou a trabalhar na minha vida. E... Jesus.
E é muito, muito difícil para você se libertar de medo, de dor, de frustração. E eu comecei, como eu tinha falado, eu comecei um período muito grande de medo de enfermidade. Eu dizia, minha mãe faleceu de câncer, meu Deus, será que eu tenho câncer? E eu fui prisioneira do medo, literalmente. Eu dizia, não vou casar, porque se eu casar eu vou precisar ter filho. E quando eu for engravidar, talvez eu nem consiga engravidar, mas eu vou descobrir que eu tenho uma doença terrível e eu vou morrer. E ele era algo muito forte na minha vida. Olha, para vocês terem ideia que o inimigo ele é tão destruidor de sonhos que eu fiz 2 faculdades e eu não concluí nenhuma. Eu comecei a fazer psicologia, que era a faculdade que eu sempre sonhei, queria demais. E quando eu comecei a fazer, o que vinha na minha cabeça era, para quê? Talvez você nem se forme. Porque o inimigo ele é um destruidor. Ele coloca mentira. A gente vive uma batalha na nossa mente. É uma guerra espiritual. Desisti da minha faculdade. Eu disse, eu não sei para que eu vou ter sonhos. Para que eu vou ter sonhos? Se eu sei que não vai se concretizar nenhum. Né? E começou o medo de enfermidade. Eu era muito reservada. O pessoal da minha casa não entendia nada. Por que eu era tão reservada? Eu era tão calada, tão triste, né? Mas assim, eu achava que qualquer momento eu ia descobrir alguma coisa e minha vida estava destruída. Depois comecei a fazer psicologia. Psicologia não, nutrição. Fui até a metade da minha faculdade de nutrição. E o medo continuava e a mentira dizendo, para que você vai fazer faculdade? Você não vai nem conseguir se formar? Só que tudo que vinha na minha mente era de enfermidade, que eu era uma pessoa enferma. E eu eu disse, Senhor, eu cheguei no meu quarto e disse, Senhor, por que eu tenho tanto medo de doença? Eu nunca senti nada, nunca tive doença, por quê? E eu orei assim de uma forma que eu nunca tinha orado. E Deus ele me trouxe à memória umas lembranças de quando eu era criança. E a minha mãe, ela sempre se referia comigo como se eu fosse uma pessoa enferma. Eu era bem magrinha, não engordava de jeito nenhum. Agora eu engordei, né? Mas antigamente eu não engordava. E ela sempre se referia a mim como se eu tivesse alguma enfermidade. Por isso que a gente tem que ter cuidado no que a gente profere, no que a gente fala sobre a vida dos nossos filhos, né? Então eu entendi no meu processo todo em que eu digo, o inimigo ele sempre quis me destruir. Ele usava a sensibilidade da inocência da minha mãe, trazendo palavras de maldição sobre a minha vida. E a minha mente, eu não tinha preparação espiritual, eu não sabia como. Digo, Senhor, eu sei que eu comecei em um dia, eu me ajoelhei e disse, Senhor, transforma a minha vida, que eu não quero mais viver assim não. Que vida é essa? Frustrada? Não tenho um sonho de nada, para mim nada vai acontecer. Né? E quando eu conheci Paulo, a gente começou a namorar. Ainda recusei um pouquinho assim para casar, eu digo, eu não quero casar. Mas já estava nos planos de Deus, né? E a gente casou. 4 anos depois, foi que eu engravidei de Davi, meu filho. Mas assim, foi um período todo de sofrimento, porque começou o período de eu ter que engravidar. E as cobranças diziam assim, já está na hora de ser mãe. E eu não dizia a ninguém, porque era uma dor que eu sentia só eu. E Deus era o meu amigo. Eu chorava nos pés do Senhor, porque eu tinha medo de chegar para minha família e dizer que eu tinha esse medo. E eles quiserem, não, você vai ter que ir no médico, vai ter que fazer uma bateria de exame para saber o que você tem. Aí eu dizia, eu tinha pavor de médico, trauma. E começou, né? Minha irmã dizia, homem, já está no tempo de você engravidar, de você ter filho. E um dia eu, orando ao Senhor, digo, Senhor, é muito doloroso eu ter que guardar isso para mim. Eu não compartilhava com ninguém. Né? Eu sempre tinha uma desculpa para dizer. Sabe aquela coisa que você se maquiava para esconder a sua dor? Todo mundo sempre me via arrumadinha, maquiada. Mas ninguém sabia o que eu sentia no meu interior. Jesus. É muita coisa. Isso aqui é cura e libertação. No momento que a gente está falando do que o inimigo faz e do que Deus já fez na minha vida, o inimigo ele se levanta, querendo nos frustrar, nos abalar, né?
E quando começou, eu disse, Senhor, eu preciso ser mãe, eu tenho que ser mãe, porque senão eu vou trabalhar meu casamento, não tenho mais o que dizer a ninguém. E lá na igreja que eu congregava, ia ter uma reunião, um encontro de mulheres. E aí a minha pastora, que ela tinha um zelo, um cuidado muito grande comigo, pastora Jossanete, ela disse assim, Lidiane, eu sinto que você precisa participar desse encontro. Era um encontro só para mulheres, né? E eu já vinha orando ao Senhor, Senhor, eu quero ser curada, eu preciso me libertar disso, desse medo, isso é uma tortura. Você viver um sofrimento desse. E aí a pastora foi e disse, eu quero que você vá. E no período eu não estava podendo financeiramente, era em outra cidade. E eu disse, não, pastora, deixa para depois, eu vou me organizar, a próxima eu vou. Ela disse, não, eu estou sentindo que você tem que ir. E ela disse assim, eu quero que você vá, eu vou pagar para você ir. Irmãs, quando eu cheguei nesse encontro, Cássia estava lá junto comigo. Foi um encontro marcado de Deus comigo, eu acho que umas 300 e tantas mulheres, mas era algo tão assim, exclusivo para mim. Eu digo, meu Deus, que Deus maravilhoso. O primeiro louvor que foi cantado, eu já comecei a sentir a presença de Deus. Não sei se vocês conhecem aquele louvor que diz, está cancelado o funeral. Eu vivia num funeral. Eu vivia numa sensação de funeral, era como se eu estivesse num cortejo fúnebre. O sorriso para fora e aqui dentro. Só Deus sabia como era que eu estava. E quando começou a dizer assim, está cancelado o funeral, eu entendi. Eu digo, Deus está falando comigo. Eu me arrepiei do pé à cabeça. E ali eu já comecei a entender que Deus tinha marcado aquele encontro. A primeira pregação foi o quê? Gerar. O meu medo era de gerar, né? De engravidar. A palavra foi toda em cima de gerar. A segunda pregação do dia seguinte era tudo em cima de gerar, tudo em cima do que eu estava vivendo. Quando foi no último dia, teve um ato profético e ela entregou uma bola de encher a cada uma das mulheres que estavam ali e disse, ali você coloca dentro, você escreve num papelzinho todos os seus medos, as suas frustrações. Coloca dentro da bola. E no final, que era para encerrar o encontro, a gente foi para a beira-mar e ali a gente soltou aquela bola como um ato profético. Como se dissesse que a gente estava se curando, se libertando de tudo aquilo. Vocês não têm noção que eu senti um alívio tão grande quando isso aconteceu. E ali eu coloquei tudo que eu estava sentindo, Senhor, os meus medos, as minhas frustrações. E ali eu declarei, Senhor, em nome de Jesus, eu estou sendo curada nesse momento. E ali, naquele momento, a gente soltou as bolas, foi algo sobrenatural, espiritualmente falando. Eu voltei para casa renovada, outra pessoa. Um alívio, era como se eu tivesse tirado um fardo das minhas costas. Um fardo que eu carreguei há muitos anos, né? E antes de, quando foi já no final, né? Que no final chamou para orar, para ir para frente. E na hora da oração, uma pessoa chegou e ela começou a me alisar nas costas. E ela dizia, Deus está tirando todos os fardos. Eu com o olho fechado e ela passando a mão e parecia que eu estava sentindo o peso caindo assim, sabe? Ela dizia, está tirando todos os fardos. E ali eu entendi que Deus tinha marcado um encontro comigo ali naquele momento. Quando eu cheguei na igreja, no culto seguinte, que era Dia das Mães, o pastor Chico Chagas olhou para mim e disse assim, a irmã Lidiane ainda não é mãe, né? Pois eu profetizo em nome de Jesus que você vai engravidar. Eu digo, Senhor, fechou. Deus confirmou aqui agora. E ali ele profetizou diante de toda a igreja. Irmão, sem mentira nenhuma, acho que 2 meses depois eu já estava grávida. E quando o pastor Chico Chagas falou no culto, eu cheguei em casa decidida. Eu digo, eu vou engravidar. Se eu tiver o que eu tiver, eu vou enfrentar e vou passar pelo que for. Aí comecei a tentar engravidar. E para a glória do Senhor, tive uma gestação tranquila, não tive nenhum problema, mas cada exame que eu ia fazer era uma tortura. Cada consulta que eu ia passar, chega a minha pressão aumentava. Porque eu dizia, vai descobrir agora que eu tenho uma coisa séria, uma doença séria. Então, assim, o inimigo, resumindo aqui um pouquinho, o inimigo, ele pega uma palavra que é lançada sobre a sua vida e começa um campo de batalha na sua mente. Tive uma infância frustrada, rejeição.
Eu tinha complexo de inferioridade. A rejeição vem junto com perfeccionismo. Porque você que é rejeitada, você é perfeccionista, porque você quer fazer tudo direito. Você quer mostrar para as pessoas que você consegue. Eu tinha um perfeccionismo exagerado. E é horrível quem tem perfeccionismo. Até hoje eu ainda sou um pouquinho perfeccionista. Gosto das coisas tudo bem organizado. Tinha compulsão. Eu gostava de comprar, porque eu queria me preencher. Existia um vazio existencial na minha alma que nada preenchia. E eu sentia um vazio, eu dizia, vou lá no shopping, vou fazer compra. Começava a comprar, naquele momento eu me alegrava, depois vinha a preocupação, porque eu tinha que pagar o cartão, né? A conta ia chegar. Então, assim, essa era a minha fraqueza. Às vezes você está passando por uma luta dessa, você tenta se preencher de outras formas. Essa era a minha fraqueza, né? E aí eu tentava me compensar. Compulsão é o quê? É uma compensação emocional. Você tenta se preencher de alguma coisa para que você tenha alegria. E aí Deus começou uma nova história, um processo comigo de transformação e cura. Eu estou vivendo esse processo, mas graças a Deus eu já me libertei de muitas coisas. Eu já entendi e entendi onde era a minha sensibilidade, a minha fragilidade. Pedi a Deus estratégias e o Senhor começou a me mostrar como era que eu precisava fazer. Eu comecei a estudar, a ler livros que ensinavam sobre as estratégias do mal. Eu comecei a estudar mais sobre guerra espiritual, sobre a luta espiritual que a gente passa. E Deus começou a me dar estratégia. E aí eu já começava a entender quando era o inimigo querendo manipular os meus pensamentos. E aí eu já repreendia, eu já ia para os pés do Senhor. Quando tive Davi, todo o processo, e eu dizia, não, acho que eu não estou mais com medo não, de enfermidade. Há 5 meses atrás eu passei por um aperto. Estava na casa do meu irmão, minhas irmãs vieram todas da cidade que elas moram. Meu irmão, ele tinha uma consulta com ortomolecular. Ele é um médico que ele entrega um aparelho e ele vê todo o seu corpo. O computador vê seu corpo do pé à cabeça. E o meu irmão disse assim, eu tenho essa consulta marcada, esse médico, ele era cubano, e era num domingo, tinha essa consulta reservada para ele, e ele disse assim, já que as meninas estão aqui, vamos todo mundo, porque quando voltar a gente vai almoçar na praia. E eu estava lá, né? E a gente foi para essa viagem. Chegou lá, meu irmão entrou, disse... Esse médico, ele detectava mais de 23 tipos de doença. E quando chegou lá, meu irmão entrou, fez a consulta, ele disse, excelente, não sei o que lá. Aí minha irmã disse, eu também vou. Eu sei que minhas 6 irmãs que estavam lá foi tudo. Quando foi a minha irmã mais velha, ela pagou minha consulta. E eu disse, eu não vou. Porque se eu descobrir que eu tenho uma doença aqui, só pensava em Davi. Eu digo, eu fico logo aqui morta. Eu estou passando por um processo de cura. Transformação, né? Todos os dias Deus tem trabalhado na minha vida. E ela disse, você vai porque eu tenho autoridade sobre a sua vida. Eu fiquei como se fosse a sua mãe. Eu disse, não vou. Eu sei que a menina lá, a recepcionista, já estava sem entender nada. E ela dizia, você vai? Eu disse, eu não vou. E ela me obrigou mesmo. Eu saí como se eu fosse para um matadouro mesmo. Eu disse, pronto, 23 doenças esse homem detecta. Pelo amor de Deus, misericórdia. E eu entrei, o médico percebeu que eu estava um pouquinho nervosa. E deitei lá na maca e ficava de vez em quando ficava um barulhinho. Digo, pronto, isso aí deve ser um bocado de doença detectando. Tipo uma pitozinha, sabe? Eu digo, pronto, eu estou morta. Quando terminou, o meu diagnóstico foi o quê? Ansiedade. Ansiedade nada mais é do que doença do inferno. Doença do mal, né? O cortisol estava lá em cima. O cortisol é o hormônio que regula estresse, ansiedade, né? A dopamina e a serotonina lá embaixo, que é o hormônio do prazer, da alegria, da satisfação. E o médico disse assim, minha filha, você tem uma ansiedade muito grande. Aí eu disse, mais uma confirmação de Deus que a minha luta é espiritual.
não é física, né? E ali eu saí daquela consulta aliviada porque eu não tinha nenhuma doença grave. Imagina aí, tudo meu estava controlado, os hormônios, a parte ginecológica, tudo. Meu único problema era vista e ansiedade. E eu comecei a entender que para a gente ter uma vida equilibrada, não adianta a gente só estar bem espiritualmente. Nós somos seres trinos, nós somos feitos de alma, corpo e espírito. O espírito é onde o Senhor habita, onde a gente tem comunhão com o Senhor. A alma são os nossos sentimentos, as nossas emoções. E o corpo é a nossa estrutura física. Se você não tiver um controle alinhado nos três, você não está bem nenhum. Você pode estar bem espiritualmente, mas se sua alma estiver atribulada, seus pensamentos estiverem tudo distorcido. Olha, a minha guerra espiritual era tão grande que eu sentia dores no meu corpo. Eu sentia reações no meu corpo, sabe? É uma luta que a gente não consegue ver. E eu digo, Senhor, misericórdia. E aí, quando eu passei por aquele médico, ele passou uns remédios para mim. Ele disse, faça o tratamento. E eu entendi que a minha luta era espiritual. Então, cada vez mais eu estou me achegando aos pés do Senhor. Deus começou um processo de transformação para me entregar o propósito que Ele tem na minha vida. Você tem que passar pelo processo para poder você receber o seu propósito. Deus já tem feito grandes coisas na minha vida, mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, eu nunca retrocedi. Mesmo passando pelas minhas lutas, pelos meus medos, tudo que Deus dizia assim, o irmão chegou para mim e disse assim, você vai ministrar louvor? Eu disse, eu? Nem voz eu tenho. Enfrentei uma luta grande demais para poder ministrar louvor. Escutava de pessoas próximas de mim e dizia, minha filha, para que você canta? Meu pai mesmo. Quando eu comecei a ministrar louvor, fui fazer um culto lá em casa, na minha cidade. Minha irmã tem uma igrejinha lá que se reúne só a família. E ali eles disseram assim, vamos louvar. Minha sobrinha louva a coisa mais linda do mundo. E eu comecei a louvar com ela junto na igreja, né? E eu fui louvar, ministrar um louvor lá. E ele olhou para mim assim e disse, minha filha, para que você canta? Mas nem por conta disso eu desisti. Isso foi há um tempo atrás, né? Hoje eu já melhorei mais, graças a Deus. Mas eu nunca retrocedi. Eu nunca desisti do que Deus colocava no meu coração. Dos planos dele para a minha vida. Sabe por quê? Porque Ele é quem me mantém de pé todos os dias. Ele foi o meu socorro bem presente nas horas de angústia. Quando eu não tinha ninguém para recorrer, Ele estava comigo. E eu digo com toda certeza e convicção, eu estou de pé por conta que Ele me sustentou. Porque o propósito do inimigo era literalmente me destruir. Quem já passou por depressão sabe o quanto é ruim. Você não tem ânimo para nada na vida. Você não vê nada interessante na vida. Né? E Deus, em 2015, Ele me entregou um ministério de evangelismo. Neta, que é uma bênção, trabalha junto com a gente, com evangelismo. E eu dizia, Senhor, o Senhor vai me entregar um ministério, eu não tenho capacidade para nada, mas Deus Ele já estava querendo me lapidar. Deus Ele estava me entregando ministérios, porque Ele tinha processo de... Deus Ele falava muito forte no meu coração que Ele ia me usar onde eu fui mais machucada, onde eu sofri mais, onde eu fui mais ferida. Né? E Ele me entregou em 2015 o Amor Sem Fronteiras. E o que eu acho lindo no Senhor é porque tudo que Ele me entrega, Ele já me dá todas as estratégias. Tudo perfeitamente na minha mente. E o nome, como é que vai funcionar. É tudo tão sobrenatural que eu não sei nem explicar. E ali a gente trabalhou. Era mais de quase 20 e poucos jovens. A gente trabalhou e eu disse assim, eu não tenho experiência de nada. E ele me entregou um ministério com quase 30 pessoas para a gente tomar de conta. Foi, Neta? E aconteceu coisas lindas e sobrenaturais naquele período. Deus, Ele dava as formas de a gente fazer evangelismo. E a gente via o mover de Deus. Então, quando Deus Ele tem um plano na nossa vida, não é por conta da nossa fraqueza que Ele vai desistir, não. Ele nos capacita. Quando Deus, Ele, por último, Ele foi e disse assim, um irmão chegou para mim e disse, Deus está dizendo que você abra um canal para você falar do que você já passou, do seu testemunho, porque através da sua vida, pessoas vão ser curadas. E eu disse, irmã, eu não tenho vocação para canal, não gosto de ser filmada.
Não tenho o menor dom para esse tipo de coisa. Amém pela palavra, recebi, né? Assim, não fui mal educada, claro. Eu disse amém, irmão, mas dentro de mim eu dizia, não vou fazer canal não tenho vocação para isso não. E aí, um ano depois, Deus começou a renovar o chamado. E eu decidi, eu disse, eis-me aqui, Senhor, eu não sei fazer nada, não tenho capacidade de nada, mas o Senhor disse que quando chama o Senhor capacita. Quando eu fiz um vídeo que eu falei sobre o medo, sobre o meu testemunho de vida, esse vídeo, ele no Instagram, ele já tem quase 1.500 visualizações. Pessoas interagindo, dizendo assim, agora eu entendo qual é a estratégia do mal. Porque ali no testemunho eu falo, né, das estratégias que Deus me dava. Eu comecei a ler livro, eu comecei a estudar muito sobre cura emocional, sobre como o inimigo ele transforma a nossa mente no campo de batalha. E Deus dizia muito claramente, Ele disse, eu vou lhe usar onde você sofreu, porque você tem a sensibilidade de tudo que você passou. E através da sua vida, pessoas que passam pelo mesmo problema vão ser curadas, né? E no dia que eu fiz aquela oração ali, o Senhor, e eu disse, Senhor, eis-me aqui, muitas coisas estão acontecendo. Mas eu não temo não, eu sou tímida, eu não gosto muito disso tudo aqui. Mas eu nunca vou voltar atrás com o meu compromisso com o Senhor. Porque eu sei que é Ele que me sustenta todos os dias. E eu sei que a boa obra que Ele começou, Ele vai concluir na minha vida. E Ele tem grandes coisas ainda para fazer. Eu vivo o processo de libertação e transformação. Todos os dias eu tento ser uma pessoa melhor. Todos os dias Deus Ele tem me curado, tem me transformado. E a gente também tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que se esforçar. E não é fácil viver o processo, passar processo. Porque processo você vai para a moinha mesmo. Você está na mão do oleiro, está sendo quebrada, está sendo transformada. Mas o seu caráter está sendo transformado, está sendo lapidado. Deus está lhe dando uma nova identidade. E quando Deus Ele me deu a identidade de filha amada, eu disse, Senhor, toda a orfandade que eu tive de não ter meu pai presente, da rejeição, quando Ele me adotou como filha, eu me senti tão protegida. Eu digo, eu tenho um pai que me ama acima de todas as coisas. E não teve amor mais lindo do que lá na cruz do Calvário, porque o próprio amor se fez presente ali. Quando Ele deu o Filho dele por mim e por cada um de nós, né? Então, assim, para mim é um privilégio poder falar do que Deus já fez na minha vida. Eu já passei por muitas coisas. É porque eu estou falando o que é mais importante, né? Então, assim, processo de rejeição, complexo de inferioridade, todos os sonhos destruídos. Eu olho hoje e digo, Senhor, eu podia ser formado, ter uma profissão. Mas o medo destruiu todos os meus sonhos. Eu era louca por psicologia. Eu não consegui cursar nem o primeiro período. Era um medo terrível, uma incapacidade que existia dentro de mim. Eu disse, não consegui psicologia, passou uns anos, vou tentar outro curso. Psicologia, eu morava em Natal, fazia cursinho lá. Quando eu voltei para Mossoró, chegou nutrição na UNP. Eu disse, eu vou fazer esse curso aí, esse aí eu me formo. Eu fui entrar para o 5º período. Todos os dias eu saía da minha casa para ir para a faculdade, o inimigo botava na minha cabeça, para que você está se esforçando? Você não vai nem se formar. Entende? Então a gente vive uma guerra espiritual na nossa mente. Muitas vezes Deus Ele já me deu mais esclarecimento da espiritualidade. E hoje eu já consigo entender quando Ele quer me abater, quando Ele quer me frustrar. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o inimigo ele é um destruidor dos sonhos. E o único propósito dele sobre a nossa vida é destruição. Então todas essas lutas que a gente passa, esse desânimo, meu Deus, a quantidade de gente que tem problema de depressão, de ansiedade. A ansiedade é o mal desse tempo. Não tem coisa, a ansiedade você sofre antecipadamente. Olha, esse negócio do que eu passei, pronto. O que foi que me fez trazer um medo de enfermidade? Foi a palavra que a minha mãe lançou sobre a minha vida sem nem saber. Quando Davi nasceu, começou a aparecer umas manchinhas branquinhas aqui nele. Eu dizia, meu Deus, será que minha filha está com uma doença grave? Eu digo, Senhor, não acredito que eu estou passando isso para o meu filho. Está repreendido em nome de Jesus. Vai ser destruído e cortado esse mal que foi lançado sobre a minha vida. Eu não queria
transferi aquilo para a vida dele. E eu dizia, Senhor, o que será isso? Levei na médica, a médica disse, não, ele está com verme. Só que o problema que o inimigo bota na nossa mente, ele bota logo uma doença grave na nossa mente. Ele não diz que é uma gripe, uma febrezinha, não. Ele diz logo que é uma leucemia, que é um câncer. Eu digo isso com propriedade porque eu vivi isso. Eu achava que eu tinha câncer. Eu dizia, minha mãe morreu de câncer, eu acho que eu tenho câncer. Se uma pessoa chegasse assim, fulana teve leucemia, eu digo, ai meu Deus, será que eu tenho leucemia? Era um aprisionamento. E o mais difícil é porque eu tinha que sofrer sozinha, guardada dentro do meu coração. E as pessoas chegavam, está tudo bem, está tudo ótimo. Está tudo lindo. Mas por dentro só Deus sabia a batalha que eu estava enfrentando, né? E eu agradeci demais ao Senhor. Digo, Senhor, obrigada por Jossanete ter sido um incentivo ali naquele momento para a minha vida. Porque aquele encontro foi um divisor de águas para a minha vida. Foi ali que eu entendi todo o processo que eu estava vivendo. E a minha cura e a minha transformação começou a partir de ali. E Deus, Ele tem me transformado para a honra e glória do Senhor. Ele tem restituído sonhos que foram perdidos no meio da caminhada. A palavra do Senhor no Salmo 68:6 diz assim, o Senhor, Ele faz o solitário habitar em família. Eu era solitária e hoje Ele me deu uma família. Não é fácil o processo. Até hoje eu sinto o cheiro da minha mãe, acredita? Ela tem um cheirinho de uma lavanda que eu nunca consegui encontrar esse cheiro em nada. 2 semanas, 3 semanas atrás, eu estava na casa do meu irmão, ajudando ele a organizar a casa dele. Eu passei num cômodo e eu senti o cheiro dela. Tão lindo aquilo ali, sabe? E uma vez ou outra acontece isso comigo. Então, assim, o processo que eu vivi não foi fácil. Eu sentia falta de sentar na mesa para jantar com minha mãe, com meu pai. Porque eu nunca tive isso. Eu não lembro da minha infância, eu não me recordo muito bem da minha infância, eu acho que eu nem brinquei muito, né? E tudo era muito relacionado à dor, a sofrimento. E quando eu descobri da rejeição, eu disse, estava na minha casa, eu sempre fui bem decidida, sabe? Eu sou caladinha no meu canto, mas eu não volto atrás quando eu decido uma coisa. E eu disse, eu vou em Alexandria e vou perdoar meu pai. Falei com minha irmã, disse, eu vou viajar para aí que eu preciso fazer algo. Porque o meu processo de libertação começou e eu tenho que fazer isso. Eu cheguei na casa dele, disse que precisava conversar com ele a sós. E ali eu abri meu coração. Eu disse, eu amo o Senhor, não tenho raiva, eu lhe perdoo. Até porque eu entendo que meu pai era um ignorante. Na época dele ninguém entendia esse negócio de psicologia que hoje diz, se você rejeitar um filho, ele vai sofrer consequências. Antigamente o pessoal nem entendia, nem sabia disso, né? Então assim, ele já eram 6 filhos. E ele disse, não, já tem filho demais, pelo amor de Deus. Quer dizer, ele não fez com a intenção nem de destruir a minha paz, a minha vida, né? Mas o inimigo, ele se aproveitou daquilo ali para destruir a minha personalidade, o meu caráter. Eu não me via como uma pessoa... Eu não sei como era que eu... Sabe assim, uma pessoa totalmente sem valor. Era como eu me sentia. E esse é o objetivo dele. Ele ofusca a beleza que Deus derramou sobre a nossa vida. Então, assim, é muito importante a gente se atentar para esse lado de batalha espiritual que a gente está vivendo. Às vezes a gente está vivendo uma luta e a gente acha que... Mas se você for atrás, existe alguma coisa lá no passado que você passou, que o inimigo pegou a sua sensibilidade e quer destruir a sua paz, a sua vida, né? Então, assim, essa aqui é um pouquinho da minha história. Hoje eu tenho identidade de filha amada. O Senhor Jesus, Ele começou uma nova história na minha vida. Ele tem confiado projetos que eu digo, Senhor, não tenho capacidade não. Mas Ele disse, né? Eu lhe chamei, eu vou capacitar, né? E assim, o meu alimento que eu mais amo fazer é ministrar louvor. Mesmo eu posso até nem ter... Não sei se
se eu tenho voz, eu não sei. Eu sei que eu amo ministrar louvor. É como se foi o meu combustível a minha vida toda. Sabe assim? É como se Ele renovasse as minhas forças e eu digo, Senhor, eu estou aqui para te adorar. Muitas vezes eu faço do louvor a minha oração. Esse louvor que eu vou ministrar aqui, esse louvor ele foi muitas vezes a minha oração, quando eu não tinha nem condições de falar. E eu queria ser obediente com o Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Eu disse, Senhor, eu vou ali falar do meu testemunho. Eu sei que o Senhor vai levar as pessoas que precisam ouvir.